o seguinte, a entrevista que o Lula deu para o Reinaldo Azevedo ontem, no É da Coisa, na Band, na Band News FM, São Paulo. É o seguinte, quem é o Reinaldo Azevedo? Eu não sei se vocês estão acompanhando o trabalho do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é um jornalista, que é um jornalista que está há muitos anos fazendo cobertura política, e ele é um sujeito que faz cobertura política, mas ele tem uma característica. Ele mergulhou na leitura da lei. Ele é quase que um jurista leigo. Leigo no sentido de ele não tem ele não fez direito, ele não tem uma diplomação, ele não é diplomado, ele não pode exercer a profissão, mas ele é considerado por muitos jornalistas e por muitas pessoas dentro do judiciário um jurista. Porque o Reinaldo, há muitos anos, ele vem lendo o Código de Processo Penal, o Código Penal. E o que fez o Reinaldo mergulhar nessa leitura, apesar de ser, quando eu digo apesar, eu não estou dizendo, não estou defendendo aqui uma pessoa de esquerda, estou falando uma pessoa de direita, e ele é declaradamente de direita. E ele, durante muitos anos do trabalho dele, ele foi contra o PT. Inclusive a expressão petralha é uma criação dele. Então ele criticou Dilma, criticou Lula, bateu no PT, etc, etc. Ele não é um cara extremamente amigável com governos de esquerda. Fez parte da Libelu, a Libelu que é um movimento de São Paulo de estudantes na década de 70, que inclusive tem documentário que acho que está na Globo News. Mas o Reinaldo Azevedo é um homem de direita. E ele, mesmo sendo um homem de direita, ele, quando soube da Lava Jato, ele decidiu estudar o processo. E ele descobriu, como jornalista, já é o jornalismo investigativo, que o Lula não tinha prova no processo para condenar o Lula. Ele descobriu isso. E aí ele pegou e falou. E o posicionamento dele sempre foi muito polêmico. As pessoas acham, eu não acho polêmico, as pessoas acham polêmico. E ele se posicionou contra a Lava Jato logo no começo. Quando todo mundo estava abraçando, inclusive o PSOL. O pessoal do PSOL tem que se posicionar sobre isso. O PSOL abraçou a Lava Jato. Lá atrás, o pessoal achou que tinha que abraçar a Lava Jato. Naquele tempo, enquanto o pessoal estava abraçando a Lava Jato, o Reinaldo Azevedo, que é de direita, falou assim, não, a Lava Jato tem uma falha. Não tem uma prova contra o cara. Não tem, não acha. Você vai ler o processo inteiro e você não vai achar. E o problema é, além de não achar, o Reinaldo começou a achar, antes da imprensa, as relações de prevaricação que existiam entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Então ele começou a descobrir que haviam falhas no processo e falhas nas instituições do Ministério Público e 13ª Vara Federal de Curitiba. E ele começou a falar sobre isso. Veja bem, o Reinaldo não é amigo do Lula. Ele só achou que tinha um problema no processo. E ele mergulhou na leitura do processo. E durante anos ele diariamente mostrou onde estavam os problemas do processo. E teve uma fase que a imprensa estava aplaudindo a Lava Jato, e foi até depois, quando o Moro se torna ministro da Justiça, todo mundo dizendo que o Moro era o grande herói, e o Reinaldo lá falando, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. E o Lula tinha dito no juramento dele, ele disse assim, ó, vocês estão mentindo. E eu vou preso, eu não vou fugir, e eu vou preso porque vocês estão mentindo. Então, o mundo gira, né? Porque a Terra é redonda, né? Graças a Deus ele gira e ela é redonda. E girou. Depois disso tudo, o Lula foi solto, caiu o Moro, caiu um monte de coisa, processo, etc, etc. E ontem o Lula foi dar uma entrevista para o Reinaldo. Não conheço o Reinaldo, já conversei com o Lula, já entrevistei Lula. O Lula todo mundo sabe quem é. Mas eu acho que esse episódio, e eu recomendo que você veja, o É da Coisa, tá na internet, você pode ver, é um passo importante para a maturidade do jornalismo brasileiro. Eu acompanhei o movimento das redações de grandes veículos, Estadão,
Veja, Folha, Globo, Diário de Pernambuco, etc, etc, apoiando, sem perguntar, apoiando o Moro. Ninguém fez uma crítica. Aí teve que vir um Greenwald pelo Intercept na época, um gringo, falar, gente, ó, isso aqui está errado, e não só está errado, como a gente achou áudios que provam que está errado. Aí na época o Moro falou assim, não, eu não atesto a veracidade dos áudios. O Gilmar fala que o Moro não fala português. Ele fala algo que se avizinha ao português. O melindre. O marreco fala melindre. Então ele fala algo que não diz nada e ele acabou dizendo que não tinha nada, aqueles áudios não eram verídicos, não tinha veracidade. Aí depois vem o Supremo com o Fachin e diz assim, não, aquilo foi verdade sim. E teve mais, não só aquilo foi verdade, como tem mais coisa na mesa. E aí o Fachin vota e a Carmen Lúcia vota, depois a Carmen Lúcia votou, o Gilmar deu um baile, xingou todo mundo, não sei o quê, e caiu. O que aconteceu ontem é que o Reinaldo sambou na cara de toda a imprensa brasileira. Ele ficou. Tem que ter um filme sobre o Reinaldo. Na boa, tem que ter um filme sobre o Reinaldo. Porque durante anos, e eu não sou amigo do cara, eu não defendo o que o cara fala, mas assim, é um jornalista durante anos falando que aquilo está errado, que aquele condenado não pode ser condenado. E todo mundo dizendo que não. No setor, na área dele, não, o Lula tem que ser preso. E ele dizendo, não, isso não tá. Eu li o processo, eu não entendi o processo, eu peguei a lei para ler, eu não entendi a lei, eu peguei um negócio, uma porra, para me fazer entender a lei, e agora eu entendi, e isso não está no processo. E como jornalista, eu vou dizer o que tem. E ontem, quando o Lula ficou de frente pro Reinaldo, para mim foi histórico. Para mim foi histórico ver o Lula de frente pro Reinaldo e os dois falando. Porque o Reinaldo é crítico do Lula, inclusive. E ele falou, eu sou crítico e eu vou te tratar como presidente, porque presidente é o termo que a gente usa para o último cargo político de uma pessoa. Então, se teu último cargo foi de vereador, né? Glauber, você foi eleito vereador há 10 anos atrás. Se eu sou jornalista, eu vou te chamar de vereador. Porque é tradição chamar a pessoa pública pelo último cargo político que ela ocupa. E ele chegou dizendo, abriu a entrevista dizendo, eu vou chamar o senhor de presidente porque eu não quero mergulhar nessa loucura de aniquilação de reputações que estão fazendo contigo. Posso discordar de você? Mas você foi presidente, então eu vou te chamar pelo que você é. Eu lembro que quando eu levei o Fernando Henrique na Maré, isso é uma outra história para outro dia, eu fiz um TEDx na Maré. Foi o único TEDx feito numa favela até hoje na América Latina e o único da América Latina que teve um chefe de Estado. Eu estava discutindo a importância da favela e da cidade. Então eu chamei jornalistas, chamei um monte de gente. E chamei o Fernando Henrique. Mandei um e-mail para o Fernando Henrique. E a assessoria do Fernando Henrique respondeu e disse, a gente quer ir na Maré. E foram na Maré. Quando o Fernando Henrique chegou na Maré, as pessoas que estavam lá, os policiais, os ex-traficantes, que teve ex-traficantes, os ativistas, e eu, a gente se referiu a ele e falou, presidente, é aqui que o senhor senta. Qual é o problema? O cara foi presidente. Foi o último cargo do cara. Eu sentei ele e falei, presidente, por favor, senta aqui, começa a tal hora, não sei o quê. Ele foi um professor, ele falou ali como um professor. Mas ele era um presidente. O Lula é isso. A gente aprendeu. O ódio fez com que a gente destruísse e aniquilasse reputações. Então, para fechar, eu recomendo que você veja essa live do Reinaldo, que é um passo extremamente importante para a imprensa brasileira, que precisa amadurecer. Eu não cito nomes, eu não gosto, tem um monte de colega aí, gente grande escrevendo, não gosto dessa coisa de você está trabalhando para a Globo, está fazendo. Não acho que é isso. Eu não acho que é isso. As pessoas estão trabalhando por causa do seu salário, precisam manter suas famílias, etc. Mas eu acho que quando eu falo empresa, as redações e os interesses das empresas de jornalismo precisam amadurecer. E o Reinaldo está aí dizendo isso para vocês. Então eu acho que o Reinaldo é um caso de jornalismo que precisa ser estudado no Brasil.